Quanto vale uma espada? Depende, essa aqui não vale tanto não, viu? Mas se for a espada de Simão Bolívar, o grande libertador das Américas, talvez valha alguma coisa. O processo de independência das colônias espanholas na América é o tema do Tempo de Estudar de hoje. O dono da espada, Simão Bolívar, ele se tornou muito conhecido porque ele lutou pela independência do Equador, da Venezuela, do Peru, da Colômbia e da Bolívia. Simão Bolívar fazia parte... Ih, cuspi muitão. Foi mal. É que volta e meia dá um Foz do Iguaçu aqui. Quando eu tô em aula e isso acontece, eu falo pro aluno assim, escuta, tu não traz guarda-chuva não? É assim que eu faço. Simão Bolívar fazia parte daquilo que os historiadores chamam de elite crioula, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Entendi. Uma espécie de poder local que cuidava das prefeituras, que lá na Espanha se chamavam de cabildos. No início do século XIX, membros dessa elite crioula começaram a lutar para se separar politicamente da Espanha. Mas por que essa briga pela independência aconteceu? É isso mesmo? Os historiadores normalmente indicam alguns bons motivos para isso ter acontecido. Ah, é? O primeiro deles eram as ideias iluministas. Os ideais de liberdade e igualdade, que faziam com que essa coisa de colônia e metrópole não fosse muito bem aceita já a partir do século XVIII. Uma outra razão é que Napoleão Bonaparte tinha invadido áreas como Portugal e Espanha, que tinham colônias na América. Com isso, ele retirou do poder os monarcas, no caso da Espanha, o Fernando VII. Ah, é? Sem o rei no trono, as áreas coloniais elas ficaram com mais autonomia para decidir sua vida política e econômica. Queria que você prestasse bastante atenção numa coisa aqui. Não! Com a saída do Fernando VII, monarca da Espanha, essas colônias, essas elites crioulas, elas têm uma liberdade de comércio que elas nunca tiveram. É isso mesmo? Liberdade política também, de decidir as leis e as regras na localidade. Aham. E antes eles dependiam todos lá da coroa espanhola. Entendi. Em 1810, enquanto Napoleão dominava a Espanha, começaram guerras de separação no território onde hoje é a Argentina. Quê? Também nessa época, Simão Bolívar forma na Colômbia o Exército Libertador, para acelerar o processo de separação política diante da Espanha. Pouco tempo depois desses episódios de revolta, Fernando VII volta a governar a Espanha, porque tinha acontecido lá na Europa a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena. Mas cá entre nós aqui, as colônias já tinham experimentado um período de liberdade, já havia tido até lutas por separação. Como é que agora ia voltar a ser como era antes, ainda no período do absolutismo? Não tinha como. As elites crioulas não aceitaram esse regresso. É isso aí. Na prática, mesmo com a volta do rei Fernando VII, os processos de separação diante da Espanha já tinham começado, e eles aceleraram. As antigas colônias da Espanha na América viraram vários países independentes, enquanto o Brasil, que tinha sido colônia de Portugal, virou um só. Você já parou para pensar por quê? Não! Bom, uma das explicações que os historiadores dão para isso é que aqui no Brasil tinha uma grande figura de um monarca. Foi Dom Pedro II que garantiu com que esse território ficasse unido. Enquanto na antiga América Espanhola havia brigas entre essas elites locais que fez com que uma unidade, que era o sonho lá de Simão Bolívar, se tornasse impossível. Qual a relação do iluminismo com os processos de independência na América Espanhola? Fala logo! A relação é a seguinte, pensa comigo.
As ideias do iluminismo falavam em liberdade, igualdade. Isso tinha pouco a ver com o absolutismo e com a ideia de ter uma colônia aqui na América e um rei que mandava e desmandava lá da metrópole europeia. As elites crioulas na América interpretaram as ideias de liberdade e igualdade como incentivo para se rebelarem diante da Espanha e não ter mais espanhol decidindo as leis, decidindo os comércios. Não passa nada, tudo bem, tudo bem. Lata ou plomo. 3, 2, 1. As elites crioulas interpretaram as ideias de liberdade e igualdade do iluminismo como um incentivo de rebelião diante da Espanha. Não queria mais saber de espanhol determinando as leis ou as regras do comércio para essa área aqui da América. É isso aí. Lembrando então o que a gente falou hoje. Com Napoleão Bonaparte invadindo a Espanha, o rei Fernando VII é retirado do trono. E com isso, as elites crioulas na América ficam com um período de mais liberdade, mais autonomia para as decisões políticas e econômicas. Com isso, movimentos pela independência ganham força, como foi o caso da Argentina e da Colômbia. Anos depois, com o Congresso de Viena e a volta de Fernando VII ao trono, há uma tentativa de restauração do absolutismo. Só que as independências acabaram, na verdade, acelerando. Até hoje, alguns países latino-americanos têm em Simão Bolívar um símbolo, um herói. Beleza, já estamos gravando aqui. Vamos lá, Érica. Ah, tá. Não precisa tirar a blusa. É a calça jeans e o fio dental, não tem? Calma, ele que já quer tirar. Foi a espada do Bolívar. É, o cara, essa espada tem poder mesmo. Vamos lá. Quanto vale uma espada? Depende, essa aqui não vale muito. Eu engasguei na hora, foi bom. Sem problema. Eu fiquei felizinho porque eu lembrei os 5. Eu vi, É. eu percebi. Deve- De botão no botão. Tudo certo. Põe um insert aí. Pô. Aí agora eu vou explicar aqui a questão da liberdade para as colônias. Beleza. Beleza, é isso. Na prática. Espera aí. Foi mal. Não posso arrotar o microfone durante a fala. É, tipo isso. Mas o pessoal já tinha entendido. Né? Eu sei, Mas eu tudo gosto de bem. ilustrar. Ah, tá certo. Muito ilustrativo. Tem um colega na escola que me sacaneia que ele diz que eu vi Teletubbies. Aí eu fico bem puto. Ok, gente, vamos gravar? Eu não vi Teletubbies, tá? Registrou isso? Eu não vi Teletubbies. Ok. Se tá na TV é verdade. Vamos.